Porque está sendo difundido um estudo aí que diz que Adão é uma parábola, foi uma parábola. E biblicamente, Adão não é parábola, tá, gente? Adão é uma história real. Porque se Adão for uma ficção, Jesus também não existiu. Tá? Então eu estou fazendo tudo para poder tirar a credibilidade da palavra. Mas até hoje é o livro mais vendido no mundo todo. Observando aqui, tudo na parábola, tá? Lembrando que não é parábola, mas tudo que na parábola leva nome humano não é parábola. É história verídica que aconteceu. Tá? Exemplo, Jesus contou 39 parábolas. Tá? Em algumas Bíblias tem 40, mas 39 no original. Tá? 39 no Antigo Testamento, a Bíblia toda tem 41 parábolas, 2 no Antigo Testamento e 39 que Jesus proferiu no Novo Testamento. Só tem uma parábola que ele bota nome, que é do Lázaro e do rico e de Abraão. Tá? Tá lá em Lucas 16. Tá? Então ali não é parábola, ali é uma história verídica. Ok? Postando de novo. Adão deve ser visto como uma pessoa real, que viveu na história, ou apenas uma figura simbólica? Uma pergunta. A pergunta pode ser difícil, pela dificuldade que temos de determinar o gênero da literatura nesses primeiros capítulos de Gênesis. Tá? Para Emil Brunner, os capítulos 2 e 3 de Gênesis devem ser entendidos como uma parábola, mas não é. Segundo ele, mas não é. Tá? Como a do filho pródigo. Uma ilustração que acontece com cada pessoa. Neste caso, Gênesis 2 e 3 não é história, é uma espécie de biografia de cada pessoa. Entretanto, a interpretação de Emil Brunner não parece se harmonizar que o uso que o Paulo faz de Adão em Romanos 5,12 e em 1 Coríntios 15, 21 e 22. Vamos ler já já. Nessas passagens, o apóstolo contrasta Adão com Jesus Cristo, referindo-se a Adão como um só homem, pelo qual o pecado e a morte entraram no mundo. Se fosse parábola, não teria pecado. Se fosse algo figurativo, não teria pecado. Tá? E a Jesus Cristo como um só, pelo qual veio a graça e a vida eterna. Assim, Adão é tratado como sendo uma pessoa tão real quanto foi Jesus Cristo. Não teria muito sentido se Jesus fosse visto como o segundo Adão, se o primeiro Adão não fosse pessoa histórica. Portanto, embora o nome Adão, que significa homem, possa ter um significado simbólico, o mais provável e correto, tá? O mais provável é que Adão existiu como pessoa histórica. Vamos ler? Romanos 5,12. Romanos 5,12. Romanos capítulo 5, versículo 12. Acharam? Romanos 5, versículo 12. Amém? Diz assim: pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isto que todos, não é só alguns, todos pecaram. Tá? Por meio de Adão, que não é figura nem simbolismo, é uma pessoa histórica que teve na história, que viveu na história, porém o pecado entrou. E Cristo, o último Adão, tipologicamente, que veio na história, que vive e que reina para todo sempre, levou o pecado do mundo.
Ok? Ok, irmãos? 5. O tempo da criação. Isso aqui eu preciso falar com vocês com muita calma aqui agora. Qual é a idade do homem? Abra, por favor, em Gênesis, capítulo 1. É uma pergunta que tem atravessado séculos e milênios. Porém, Gênesis capítulo 1, versículo de número 5. Eu não vou ler esse estudo não, só quero me frisar. Vamos ler do 14, Gênesis 1,14. Gênesis 1,14. A seguir. Vai poder ganhar campo aqui. Acharam? Ó, diz assim: e disse Deus: haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e noite. Tá? Observa que a partir do versículo 14, Deus vai criar os luminares, tá? Governando o dia e governar a noite. Tá? Sejam ele para sinais e para tempos determinados, e para dias e anos. Sejam para luminares na expansão dos céus e para iluminar a terra, e assim foi. E Deus fez 2 grandes luminares, o luminar maior para governar o dia e o luminar menor para governar a noite, e fez as estrelas. Olha para mim aqui, por gentileza. Se você puder sublinhar a sua Bíblia, sublinha aí esse texto aí, o capítulo 1, versículo 14 e o 15, separa. Se você puder puxar uma setinha para o lado, assim, na parte clarinha, assim, ó, branca, e escrever do versículo 14 para trás, não existia tempo. Vou repetir. Sublinha o capítulo 1, versículo 14 e versículo 15, e escreva, puxa uma setinha e escreva, do versículo 14 para trás não havia tempo. Por que eu estou falando isso? Porque não tem como datar a data de Adão se o capítulo 1 até o 14 não havia tempo, tá? Nós temos que contar do período que Adão foi criado, do versículo 14 para frente. Isso, versículo 14 e o versículo 15. Isso, 15 de Gênesis 1. Tá? Daí para trás não havia tempo, tá? Pode ter passado milhões, bilhões de anos, tá? Foi descoberto agora um peixe, cérebro, né? Um cérebro de um peixe, um fóssil de um cérebro de um peixe, que tem, segundo a arqueologia, tem 318 milhões de anos, segundo eles. Tá? Então, daqui para trás não tem como calcular o tempo. Tá? Por quê? Porque não existia sol nem lua. Não existia sol nem lua, não tinha dia nem noite. Então não tinha como contar o tempo. Tá? Isso é forte. Vale dizer que Deus sempre botou na história, dentro do tempo, períodos marcantes para algum acontecimento. Tá? Você vê que o 14 diz que o sol e a lua, os luminares, iam servir para poder marcar tempo, dias e anos. Isso aqui é importante, tá? Por quê? Porque isso aqui engloba a escatologia, tá? Isso aqui é importante. Por quê? Toda a história ela é marcada por um acontecimento histórico. Toda a história ela é marcada biblicamente por um acontecimento histórico. Tá? Exemplo. Vou botar aqui o exemplo. Vou puxar para cá. Vou puxar de azul para cima. Pegou, pastor?
ou seja, é a figueira. Israel é a figueira, tá? Israel é o relógio do mundo, é a figueira. Jesus disse assim, olhai para a figueira, tá? Fiquem atentos ao noticiário de Israel, porque todo acontecimento marcante aconteceu em uma festa. O que tem a Páscoa aqui, gente? Páscoa, desculpa, mas Páscoa não tem nada a ver com o fim da Páscoa. O símbolo da Páscoa não é coelho, é cordeiro. Páscoa, o que isso aqui te lembra? Quem falou morte? Aí, tá vendo? Tá vendo, ó? Ué, gente, cadê meus alunos antigos aí? Obrigado, Rose, ó. Morte. O Pessah, em hebraico, Páscoa, vai começar lá em Êxodo 12. O Pessah é passar por cima, pular. Porque através da morte do cordeiro, o sangue foi passar no umbral da porta e o anjo da morte pulou aquela casa. Porque o que mantém vida na nossa casa é o sangue do cordeiro. Pode até passar na porta, lá de fora, mas não entra. Porque o sangue está lá, oh glória, oh maravilha. A morte do primogênito tem a marca do sangue na porta. Nesse período aqui, é tempo de sair do Egito e ir para Canaã, a terra da promessa. Primeira festa. A segunda, que é colado na Páscoa, é pães asmos, que em hebraico significa mitzvot, tá? É pão sem fermento. Todo judeu tirava todo o fermento da sua casa, todo o fermento da sua casa. Eles pegavam o pão e amassavam todinho o pão e escondia para os filhos procurarem na casa. Eles sentavam na mesa, o pessoal contava, os pais contavam a história de como saiu do Egito. E nesse ato aqui, eles quebravam o pão e o pessoal, os filhos iam buscar. Quem conseguisse achar o pão esmiuçado, tinha uma parte excelente no banquete. Porque esse pão aqui, sem fermento, simboliza Cristo, que foi moído, que foi despedaçado, que foi castigado. Ele foi moído, porque o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Ele pagou a minha dívida, ele sofreu a minha dor, morreu a nossa morte para nos dar o direito de vivermos a sua vida. Oh glória! Aqui é sepultamento. Logo após isso aqui, ó, depois dessa aqui, nós temos, oh aleluia Jesus, glória ao teu nome. Após essa aqui, nós temos, o que aconteceu no domingo de manhã, gente? Hein, gente? É a primícia. Aí eu vou botar quem ressuscitou, tá? Vou botar já já. E é tão profundo isso aqui, porque Maria Madalena quis tocar nele. Aí Jesus disse o quê? Não, passa de mar, não me toques. Porque eu sou primícia, você não pode tocar em mim. Aí Maria começa a chorar, a gente acha aqui muito lindo. Maria começa a chorar, Rose. A ponto de dizer assim, Maria, não me detenhas. Vou repetir. Domingo de manhã, ressuscitou, primícia. Maria Madalena vai tocar ele e fala assim, não me toque.
porque eu não fui ao pai ainda, ele é a primícia. Aí, quando ele vai para o pai, Maria começa a chorar. Aí Jesus, Maria, não me detenha. Ele vai para o pai, Maria chorando, Maria, não me detenha. Está observando? Que o choro está despertando a atenção de Cristo. A ponto de falar, não me detenha, eu preciso ir para o pai. Porque nós não temos um Deus que não se compadeça das nossas fraquezas, nem da nossa dor. Oh glória, oh maravilha. Quando você fala assim, Senhor, o Senhor não sabe o que eu estou passando, eu sei que está passando, eu passei também. Tá? Porque me traíram também. Senhor, me caluniaram também. Passou a mesma coisa, fica tranquilo. Tá? Aqui, ressurreição. Depois daqui, 49 dias, 50 dias, depois daqui, 50 dias, o quê? Meu Rabi, da Galileia. Pentecostes. Depois do Pentecostes. Aí agora eu quero ver. Depois do Pentecostes, gente. É o dia que nós estamos aguardando. Trombetas. É o chofar. Dá para poder pegar? Dá para escrever? Dá, cara. Gente, essa data aqui, nós tem mais outros para aqui também, tá? Mas até aqui nós estamos esperando essa aqui, ó. Oh, grande dia. Oh, aleluia. Oh, glória. Detalhe, é o toque da trombeta. Não vai tocar uma vez, vai tocar várias. São 7. E é o toque da última trombeta. A Bíblia, alguns textos chamam de alarido. O que é alarido? Barulho que o mundo não distingue. Mas nós, que estamos aguardando, é Ele voltando. E eu acho interessante aqui, isso aqui está apontado para nós, para encontrarmos com Ele, é o chofar, aquele que o Senhor tem. É o chofar. Quando você vai no Oriente Médio, no portão de Java, está o chifre de carneiro lá. Quem passa sente o odor do sebo, do chifre do carneiro, porque fede a carne e o sebo que está nele fede. Quem trabalha com chofar não vai olhar para o fedor do chofar, não vai olhar para o sebo nem para a carne, vai pegar ele, vai colocar ele de molho no azeite por alguns dias. Depois de alguns dias, ele vai pegar um pincel, uma pinça, algo com gancho, e vai enfiar dentro para tirar a carne. Porque se não tirar a carne, o sofá não sai som. Meu Deus. Não saiu tudo, fica de molho de novo, até sair toda a carne, porque sofá com carne não sai som. Oh, glória! Precisa extrair a carne, precisa extrair o mau cheiro. Isso vai sair de molho no azeite que simboliza o Espírito Santo. Oh, glória! Para o som poder sair, e detalhe, a carne tem que sair, porque o toque não pode ser um toque errado. Porque o toque vai dizer, hora da guerra. E tem alguns toques aqui, tá? Alguns toques é o teruá,
Shefarim, Téquia, são toques que as pessoas ouviam e sabiam o que era. Tocava, opa, é hora de guerrear. Tocava, é hora de adorar. Tocava, é hora de se unir. Mas nós estamos esperando aquele toque que é hora da gente se encontrar com o nosso Criador. Oh, bendito seja, louvado seja o teu nome, Jesus. Oh, glória. Oh, dia glorioso. Oh, glória. Só que detalhe, na próxima aula eu continuo aqui. Tá? Na próxima aula. Eu faço agora rapidinho. Rapidinho. Ó, a outra aqui. A outra aqui, depois da trombeta, é a expiação. Aonde a terra vai ser purificada pelo fogo. Ô glória! É onde a terra vai ser purificada com fogo. Aqui é arrebatamento. E a outra aqui, dá para ser legal aí, quer ver? Isso na foto vai aparecer aqui também, dá para ser legal? Eu preciso chegar para cá esse milênio aqui. Vê? Não, vou melhorar aqui, Você conseguir botar? Você pode botar período milenar ou período de milênio. Oh, dia glorioso, Senhor. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Oh, Jesus. Ora vem, Senhor. Não vou tirar a foto não, porque eu não olhar para a foto legal. Vou esperar acabar a aula, vou tirar para o seu. O meu telefone foi para assistência, mas a foto dele voltou ruim. Vou pegar o negócio aqui, mas... Na próxima aula fala um pouquinho mais disso aqui, tá? Melhor não, botar embaixo, né? Botar embaixo, tem que ficar... Botar para ficar direitinho para vocês conseguirem pegar certinho em casa também. Segunda. Vinda. Pronto, aqui a gente termina a aula de hoje. Tá? Isso aqui é tão tremendo o arrebatamento, porque quando você olha para Atos ali, você vê os discípulos olhando Jesus subindo. E ele se ocultando na nuvem, e 2 anjos dizendo, ó, varões de Galileus, esse que você viu subindo na nuvem, voltará assim como vocês viram ele subir. Ó, dos apóstolos aqui, os 120 ali no Pentecostes, os 120, viram Jesus subindo e ocultando na nuvem. Então, de Jesus subindo daqui da terra para a nuvem, foi
pública, todo mundo viu, dos 120 ali, todo mundo viu. Da nuvem para o trono, os discípulos aqui não viram, somente 2 pessoas viram, João e Daniel. Na próxima aula eu falo sobre isso. E olha que loucura, João está aqui, ó, vendo ele subir, ó. João está aqui, ó, vendo ele subir. Olha como é que é o mundo espiritual. Jesus mostra para João, lá na ilha de Patmos, depois de anos à frente, Jesus chegando no céu. Ele vai dizer assim, ó. Não fala não, pode falar. Eu vi. Só João e Daniel. Daniel morreu antes, tá, gente? Olha que o mundo espiritual é poderoso. Morreu antes. E Daniel fala assim, ó. Eu estava em umas visões que eu tinha noturnas, visões da noite, e eu vi um que vinha entre as nuvens. Vamos ter meia-noite hoje. Nós paramos na página 106. Qual é a idade do homem? Tá? Deus abençoe você, que essa aula possa edificar a sua vida em nome de Jesus.